Olá, eu sou a Rúbia e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. É de suma importância, inclusive vital, que saibamos as informações referentes às principais notícias do mundo de tecnologia. Essa pequena frase para a introdução do podcast soa como escrita pelo chat GPT, e até poderia. Oração genérica, com quase nenhum contexto elaborado, com combinação de palavras que já nos entregam. O GPT redigiu isto. E é justamente esse um dos temas que vamos discutir no episódio de hoje. Como a inteligência artificial está moldando a forma como falamos, escrevemos e nos expressamos. Mas não para por aí. Também vamos falar sobre dados, os cortes em massas novamente da Microsoft, o relato de um ex-funcionário da OpenAI e até polêmicas envolvendo o Pix. Então vem com a gente para mais um episódio do Tech News, nessa edição de julho. E vamos para a primeira notícia. A IA está homogeneizando nossos pensamentos e a outra reportagem é: os humanos estão começando a soar e falar como o chat GPT mostra estudo. A fonte dessas notícias, na verdade que são duas, é a NDTV e a The New York. Em uma pesquisa realizada por pesquisadores do Instituto Max Planck, da Alemanha, com 3.600 mil vídeos de YouTube e 771 mil episódios de podcasts, verificou que os textos utilizados nessa plataforma continham palavras bastante comuns e frequentemente empregadas pelo chat GPT, como investigar, compreender, vangloriar-se, rápido, meticuloso. Esses são apenas alguns exemplos que a gente já começa a perceber por aí quando a gente lê um texto, principalmente no LinkedIn, a gente já desconfia, isso aqui foi criado pelo chat GPT. O algoritmo do ChatGPT se utiliza de informações fornecidas pelos usuários para criar um padrão linguístico que, apesar de bastante similar com a linguagem humana, revela vieses do próprio algoritmo e, consequentemente, não reproduz a criatividade humana. A gente percebe que não tem personalidade ali, né? É muito linear. Em outro estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um grupo de estudantes da Universidade de Boston foi desafiado a escrever um texto com o tema: Nossas conquistas devem beneficiar os outros para nos fazer verdadeiramente felizes. O interessante nesse estudo é que foram divididos em 3 grupos. Um grupo pôde utilizar o Google para poder fazer esse texto, o outro só podia utilizar seu próprio repertório mental para escrever, e o terceiro grupo podia utilizar o chat GPT para ajudar. Durante essa atividade, começaram a medir a atividade cerebral desses 3 grupos e perceberam que utilizavam o chat GPT tinham atividade cerebral menor e logo depois de escrever o texto eram incapazes de citar aquilo que supostamente eles haviam escrito. O estudo do MIT denominou essa deficiência como custo cognitivo. Outro ponto importante que reforça o estudo alemão que nós falamos lá no começo é que os textos começam a convergir para ideias e palavras comuns. Quem nunca colocou um prompt genérico lá no ChatGPT e ele deu uma resposta assim: tá, você não está me dizendo nada. As palavras estão bonitas, organizadas, mas não responde o que eu queria. Esse fenômeno já vem chamado de efeito homogeneizador. Então, mesmo quando o usuário tende a recusar a primeira resposta do ChatGPT, com o tempo acaba relevando que as respostas da IA possam parecer mais aceitáveis. Nesse mesmo estudo, ele até relata que é como se a gente tivesse a sensação que tem um professor atrás da gente corrigindo tudo que a gente faz, e o que ele diz é muito mais interessante do que aquilo que a gente escreveu, daquilo que a gente pensou, enfim. E há outro ponto interessante nessa reportagem é que eles revelam que, para escritores menos habilidosos, o ChatGPT ajuda muito na escrita dos textos, tornando os contos mais fantasiosos, mais cheios de informação. Mas para aqueles escritores que já são mais habilidosos, ele quase não tem nenhuma relevância na escrita do texto, na melhora, e inclusive até pode piorar, porque tira aquele critério de criatividade, né, referente ao ser humano, e começa a colocar as palavras mais comuns que a gente já sabe, denunciando que é o ChatGPT. Mas, gente, longe disso, não estou demonizando aqui a utilização do ChatGPT. A gente sabe que para produto é bem interessante, inclusive para atividades mais mecânicas que não envolvem criatividade, no nosso caso, né? Então, acelera o processo, traz mais agilidade para a gente ter mais tempo, né, para se debruçar em atividades que precisam realmente de senso crítico e criatividade da nossa parte. Mas é interessante a gente saber como que o ChatGPT já está moldando a comunicação que a gente tem em sociedade. E aí, Su, o que é que tu achou dessa reportagem aí? É muito interessante a gente ouvir. Assim, são coisas que a gente já percebe no dia a dia, mas é importante a gente ter essa informação baseada em estudo, que é algo real, que
tá acontecendo, sabe? E quando você fala isso, tipo, não estou demonizando o uso da IA, eu acho que isso é muito importante mesmo a gente falar, porque a gente traz as notícias com um ponto um pouco mais crítico para que tipo, os nossos ouvintes consigam refletir. Não necessariamente está falando, ai meu Deus, não existe, a gente sabe da importância. Mas é aquele uso consciente que, assim, eu acho que desde o primeiro Tech News a gente vem falando. E aqui, para mim, a importância de saber isso também é para a qualidade dos conteúdos que a gente vem produzindo, por exemplo. A gente já sabe que isso acontece. Então, como que a gente pode, de uma maneira mais crítica, na hora que está redigindo um texto, escrevendo uma história do usuário, não perder a nossa essência, que é a parte técnica, que é a parte que a gente sabe e que a gente estudou para fazer, mas ao mesmo tempo usar ali a ferramenta para dar uma melhoradinha, mas sem perder a nossa essência também. Acho que é um desafio muito grande, eu não sei como fazer, assim, 100% falaria, ir melhorando os prompts aos poucos, mas ainda assim é um desafio grande, né? Como encontrar esse equilíbrio. Sim, e na reportagem ele cita até algo interessante, que antes a gente, é como se antes a gente alimentasse a IA para poder fazer o que a gente quer, e agora é como se ela estivesse nos alimentando, né? Colocando sempre as mesmas palavras, a mesma ideia, e ela estivesse moldando o nosso pensamento, e não o contrário. Eu achei bem bacana essa relação. É só a gente ficar atento, né? Eu acho que lá atrás no Google também as pessoas faziam Ctrl+C, Ctrl+V sem muito critério, né? Para dizer que fez uma pesquisa ou sabia sobre determinado assunto. Agora o ChatGPT é semelhante, só que muito mais sofisticado, claro. Mas é saber como usar a ferramenta, né? Como toda a evolução tecnológica precisa desse senso crítico, né? Desse equilíbrio. E aí, enquanto a inteligência artificial começa a moldar até a forma como pensamos e falamos, como foi dito aqui, gigantes como a Microsoft cortam milhares de empregos em nome de eficiência e dos investimentos nessa mesma tecnologia. A Microsoft, de novo, né, Suelen? Conta aí pra gente. Exato. Eu acho que essa notícia, a notícia da IA, eu acho que elas sempre estão na nossa pauta aqui, a gente sempre está trazendo, mas eu acho a importância de trazer justamente nisso, da gente colocar um olhar crítico diferente sobre a notícia, e eu acho que no comecinho do ano a gente falou da Meta, enfim, infelizmente é algo que vem acontecendo de maneira mais recorrente. Para mim, o que mais está me chamando a atenção é a motivação do que está levando essas demissões, eu acho que por isso que eu quis trazer. Mas o título da notícia é Microsoft demissões em massa, lucro recorde e paradoxo da eficiência. Essa é uma notícia da IT Forum e da Forbes. Então, no mesmo mês em que a Microsoft aí bateu o recorde na Bolsa de Valores, com ações acima de $500, a empresa também demitiu mais de 15 mil pessoas. Então, dessa vez acabou sendo um número muito grande, realmente, de funcionários. Só que agora, em julho, 9 mil profissionais perderam seus empregos, aí, sendo quase 4% da força de trabalho global. Em um comunicado interno, o CEO reconheceu o peso emocional da decisão dele, mas a justificativa veio logo em seguida. Cortes organizacionais para enxugar camadas, aumentar a eficiência e dar fôlego aos investimentos em IA. E esse é um movimento que a gente vê acontecendo também em outras empresas. Então, CEO cortando ali algumas camadas que ficavam entre ele e os times, justamente para estar se aproximando um pouco mais da parte operacional, digamos assim. A Microsoft, ela prometeu investir 80 bilhões de dólares só em infraestrutura de IA este ano. Ao mesmo tempo, a sua margem de lucro vem sendo pressionada. O remédio foi a redução de equipes, menos gerentes e demissões até na divisão de games. Então, a Microsoft não está sozinha, como a gente falou desde o começo, já reportamos aqui falando sobre Google, sobre Meta, Amazon, todo mundo aí fazendo, né, essas demissões, enquanto escala investimentos em inteligência artificial. É o novo normal? Crescer rápido, automatizar tudo e deixar algumas pessoas aí pelo caminho? E aqui entra uma contradição importante. O CEO diz que a missão da Microsoft agora é permitir que cada pessoa desenvolva suas próprias ferramentas de IA. Um discurso que também está ficando cada vez mais comum. Olhem aí os posts de LinkedIn, percebam, não só fora, mas no Brasil também. Mas como fazer isso, né? Se essas mesmas pessoas estão sendo desligadas justamente por causa da IA. Então, acho que aqui acaba entrando um pouco naquele clima de
está sendo, assim, um passo para trás, né? Eu acho que teve aquele movimento de o seu produto precisa ter IA para sua empresa ser relevante. Aí agora a gente está no movimento de os seus funcionários precisam usar IA para ser mais eficiente, para criar produtos de IA para sua empresa ficar relevante. Então, é um ciclo. E esse ponto aqui da matéria que diz de, poxa, os funcionários estão sendo pressionados para usar IA, mas ao mesmo tempo eles fazem essa demissão, assumindo publicamente que é porque eles estão usando mais, estão investindo mais em projetos de IA. Eu fiquei imaginando como deve ser o clima lá dentro, né, Rubens? O que você acha? Eu produzo mais por conta da IA e depois essa minha produção não se torna tão relevante porque a IA já produz exatamente o que eu produzia porque eu desenvolvi um produto que usava IA. Tipo assim, como você falou, é um macaco comendo rabo. Por isso que a gente está percebendo nessa corrida para em produto exacerbado de todo mundo querendo aprender todas as ferramentas, as principais escolas de produto falando muito, né, de como otimizar o trabalho cunhar para product menos, desculpa, mas é bem isso que você falou, as empresas vão sempre procurar eficiência, a gente sempre vai ter correndo atrás para se mostrar relevante, né, para não ser atropelado, e eu acho que muito disso se confirma lá quando a IA começou a bombar, lá no começo, que era a principal dúvida de todo mundo. A IA vai tirar nossos empregos? Era a principal discussão, né? Alguns dizendo que não, que é só ia agilizar nosso processo de aprendizado, né, de atividades, mas a gente está vendo que talvez não seja simples assim, não, tá? É bem isso. E assim, não é a IA que tira, né, os empregos. É, São as decisões estratégicas relacionadas a isso. Porque você viu, tipo, tinha dinheiro. Só que o dinheiro foi colocado para investir em mais IA. E aí pessoas foram demitidas. E quem ficou foi pressionado a usar as ferramentas, enfim. Bom, enquanto gigantes como a Microsoft cortam muitas pessoas, como vocês viram, mais de 9 mil pessoas, em nome da eficiência, uma startup com apenas 45 pessoas, vou dizer isso mesmo, alcança status de unicórnio, prometendo justamente o contrário, tornar a criação de software mais acessível e humano. É isso mesmo, Lucas? eu acho que impossível alguém nesses últimos dias no LinkedIn, que é muita plataforma que a gente tem contato aqui, não tenha ouvido falar dela, da Lovable, né? São diversos cursos oferecendo como utilizar o Lovable, vários posts compartilhando links, né? Estudos, enfim, são grandes empresas, como eu falei, de produto. Na última semana, inclusive, fazendo semanas de estudo com IA e citando a Lovable. Então, a Lovable é uma startup sueca que foi fundada ano passado, em 2004, e tem chamado muita atenção do mercado global se tornar um unicórnio em apenas 8 meses. Com a equipe bastante enxuta de apenas 45 pessoas, a empresa já alcançou uma valorização de 1,8 bilhão de dólares após captar 200 milhões em uma rodada da Série A. O feito impressiona, já que acompanha, né, de perto a revolução da inteligência artificial. O que torna a Lovable tão especial é a proposta dela de simplificar a criação de software, por meio de um conceito chamado Vibe Code. Qualquer pessoa, mesmo sem saber programar, consegue criar aplicações complexas usando a linguagem natural. A IA se carrega de transformar suas ideias em código-fonte real, abrindo novas possibilidades para quem sempre achou que a tecnologia era coisa de outro mundo. Quem nunca teve uma ideia de um aplicativo, quero fazer um aplicativo desse jeito, mas não sei codar. O que é que eu vou fazer? Então, acho que a Lovable vem justamente para preencher esse gap. Então, com isso, a Lovable fica na linha de frente de um movimento bastante amplo, o de tornar a criação tecnológica muito mais acessível, intuitiva e inclusiva. A reduzir a complexidade técnica, a empresa permite que mais pessoas criem soluções tecnológicas, usem toda a sua criatividade. Esse avanço é muito mais do que tendência. É claro que estamos diante de uma mudança profunda, como temos feito produto, né? Como temos validado nossas hipóteses. O que antes era feito apenas por desenvolvedores, a gente tinha que esperar o capacete do desenvolvedor ou a empresa liberar, né, para a gente testar aquilo. Com anos de experiência, agora começa a ser compartilhado com perfis diversos. E isso tem um grande potencial de acelerar o processo de inovação. E como eu disse, para a gente aqui que é PM, é possível empregar a Lovable para validar as ideias mais rapidamente, né, transformando as descrições em linguagem natural em protótipos que já podem ser funcionais, o que facilita muito testar hipóteses com usuários reais de maneira muito mais ágil, né? A gente ficava se sentindo até um pouco engessado às vezes, acelerando a tomada de decisão e aumentando as chances de sucesso do nosso produto.
que é que tu acha desse hype aí da Lovable, Su? Eu acho interessante, eu acho legal a gente também dar mais espaço para novas empresas que estão com ideias mais um pouco diferentes assim dentro do mercado, mas que estão fazendo de fato um bom uso das ferramentas para poder ajudar nós, pessoas de produto, enfim. Várias pessoas estão. Achei legal, e isso, como você falou, o LinkedIn era só isso. Todo mundo comentando, todo mundo falando ponto de vista com relação a isso. Mas é mérito aí pra quem conseguiu de fato Tornar real, tornar né? real. Uma ideia, uma latência, né, que já existia. Poxa, se eu conseguisse fazer isso, mas eu não consigo fazer, acho que era uma dor bem, bem comum. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Enquanto a Lovable conquista o mercado com agilidade, inovação em tempo recorde, né? 2024, 8 meses. Os bastidores da OpenAI, sempre ela, revelam que o crescimento acelerado da IA também pode trazer caos, com pressão extrema e desafios internos inesperados. Eu acho que essa notícia aí tem cara de fofoca, então conta ela pra gente, Sueli. Exatamente. Eles assim, não, temos que levar. E ainda assim, fui tentar achar em algumas fontes diferentes para ver se era isso mesmo. A notícia da startups.com e da Tech Tudo. E aí, já peço desculpa pela minha voz, estive gripadinha essa última semana. E aí, às vezes, ela vai dar uma variada. Mas a notícia é: inteligência artificial, código bagunçado e vidas quebradas. Os bastidores da startup mais influente do mundo. É isso aí, galera. A OpenAI ela virou sinônimo aí na revolução da inteligência artificial e é uma presença constante nas manchetes, inclusive aqui no Tech News. Mas os bastidores que seguiam fechados às 7 chaves foram abertos. Um ex-engenheiro da empresa, vou arriscar aqui o nome, Calvin French, publicou um relato direto no blog dele sobre o que ele viu por dentro ali da OpenAI. Então, sprints sem dormir, decisões apressadas, comunicação falha e um código descrito como um depósito de tralha. Mesmo com bilhões em investimentos e um time de elite, a estrutura técnica e organizacional da OpenAI parece ter sido atropelada pelo crescimento acelerado. Calvin, o ex-funcionário, conta que trabalhou na Codex, que era uma das apostas da empresa para a programação com IA. O produto foi lançado em 7 semanas, com pouco sono e muita pressão. Deu certo, mas ai que custo. Bom, o relato vai além do caos técnico. Ele revela uma cultura opaca que evita e-mails, mantém a sede sem logotipo e toma decisões baseadas em tendências do Twitter. Mesmo com bilhões em investimento e um time formado por algumas das mentes aí mais brilhantes do Vale do Silício, o back-end da OpenAI foi descrito como depósito de tralha. Em um cenário desses, não é só o código que vira bagunça, é responsabilidade com os funcionários também. Será que a gente está criando tecnologias que chegam a centenas de milhões de pessoas, mas sem cuidado? A gente está mesmo preparado para todo esse poder ou a gente está aí empilhando inovação em cima de estruturas frágeis, sejam elas técnicas, humanas ou éticas? O que você achou dessa fofoca, Ruth? Twitter não, Twitter. Eu acho que é o peso de ser pioneira, né? De uma inovação. Então, ela foi a primeira, ela bombou. Então, essa corrida, as outras estão vindo aí, né? Também evoluindo, chegando perto. Então, acho que essa pressão vem muito disso, né? De não ficar para trás. Eu trouxe a ideia e agora quem vai colher os louros, né, lá na frente dessa minha ideia é ser outra empresa. Eu acho que não é o correto, mas eu acho que é o natural de acontecer, sabe? E realmente, aquele negócio de lançar a qualquer custo para não poder ficar para trás. Vamos testar aqui a funcionalidade de qualquer jeito, vamos trazer inovação sempre para
dá aquela sensação, né, para o usuário que sempre tem uma atualização relevante e às vezes a qualidade não tá tão alinhada assim. Exato. Eu fico pensando, né? Quando a gente fala que é um momento de as empresas têm que ficar mostrando resultado, tem que estar cada vez um passo à frente da outra. Então, a empresa na segunda, a concorrente anunciou na sexta, a outra concorrente já está anunciando o negócio em cima, mas a gente tem que pensar o que está por detrás dessas notícias, o que está por detrás dessa corrida. São os funcionários. Então, assim, nossa, essa velocidade de entrega, meu Deus, produtos novos o tempo todo, caramba, que legal. Mas tem um outro lado que a gente esquece, que são as vidas humanas que estão literalmente construindo aquilo. E é isso, né? Tipo, a que custo, realmente. Complicado. Mas se de um lado a gente está vendo aí uma gigante da IA crescendo em cima de estruturas caóticas, decisões duvidosas, a próxima notícia vai trazer uma virada de chave. E se finalmente os dados que alimentam nossas plataformas começarem a gerar valor direto para quem realmente os produz? Nossa, é isso mesmo? Essa reportagem eu vi ontem, ela lançada no Exame, na revista Exame, né? Dia 26, a gente tá gravando aqui dia 27 de julho. Só que quando eu fui pesquisar, eu vi que, na verdade, já era um tema recorrente desde 2021. Já começavam a surgir a ideia disso que eu vou falar agora para vocês já há algum tempo, ou seja, pelo menos 4 anos, 5 anos. Então, o título da reportagem é Big Techs vão pagar bilhões por dados de usuários. Startup com tese revolucionária chega finalmente à vida real. Acho que o título foi muito para reforçar isso, que já era uma ideia antiga, mas que agora parece que vai. A Drumel é uma startup que está mudando o jogo dos dados pessoais com proposta de devolver poder em dinheiro para que realmente crie os dados, as pessoas. A gente já sabe há algum tempo que nossos dados estão sendo usados por aí, né? A gente às vezes não sabe muito como. Então a ideia da empresa fundada por André Veloso, que inclusive é brasileiro, com empresa com sede no Vale do Silício, a empresa já opera nos Estados Unidos e está prestes a começar a operar no Brasil com uma parceria importante da DataPrev. A ideia é simples, mas apesar de simples, ela é poderosa e talvez não seja tão simples essa implementação. Cada vez que você usa apps, dirige um Uber ou até um carro da Tesla, seus dados valem dinheiro, a gente sabe disso, e se você começasse a receber parte desse valor? Para isso acontecer, a Drumwave criou a Day Wallet, uma carteira digital que guarda seus dados e permite que você monetize eles. Já estão convidando alguns motoristas de Uber para se cadastrarem e, ao mesmo tempo, negociam com a Tesla para que os donos dos carros possam lucrar com as informações dos seus veículos. É uma forma de devolver valor para quem, até hoje, só teve seus dados usados pelas grandes empresas para suas resoluções, né? O time da Drumwell é formado por profissionais que vieram já de grandes nomes de empresas grandes no mercado, como Apple, Google, Tesla, Uber e Amazon. Então, essa experiência acaba trazendo uma mistura de inovação e expertise que dá confiança na força dessa ideia. E o potencial realmente é gigante. Só os dados dos motoristas da Uber, de acordo com a Andremoé, pode valer até 8 bilhões de dólares até 2030. E os dados dos donos da Tesla, mais de 10 bilhões por ano. Eles também querem explorar dados genéticos, mostrando que essa visão tem alcance em diversas frentes. O mais importante é que a Drumwave quer mudar o jogo de verdade, tirando o controle dos dados das grandes big techs e distribuindo, né, esse lucro, esse dinheiro, né, envolvido para as pessoas realmente que criam, né, esses dados. Quando eu li logo pela primeira vez na revista Exame essa reportagem, eu achei fantástica. Depois eu comecei a me questionar, tá, eu vou monetizar nessa carteira digital meus dados que estão lá, mas depois eu vou ter algum tipo de controle, o que é feito com ele, enfim. Mas em outro link, né, foi inclusive da CNN, eu vi que essa carteira digital você consegue ter controle, mesmo que seja abastecido por vários dados ali que você vai acumulando, você consegue definir o que você compartilha ou não. Então já é uma informação relevante, né? Acredito que aqui no Brasil e em outros lugares ela vai esbarrar muito na LGPD, a gente vai ter que pensar em alguns mecanismos assim de controle, né, de liberação desses dados, mas ainda assim eu acredito que é uma ideia interessante, disruptiva, né? A gente acaba fornecendo nossos dados aí gratuitamente, então por que não monetizar com isso, já que alguém está lucrando? E é isso, o que é que tu achou? Eu sei, não tava conseguindo me desmontar, ai meu Deus. Mas
Eu acho, eu tava aqui pensando, você tava falando, eu tava pensando. Às vezes, até as nossas notícias, elas estão meio conectadas uma com a outra. Porque no comecinho do ano, eu acho que a gente falou sobre aquela venda de íris, de ser um dado sensível e tudo mais. E também falamos recentemente sobre parcerias que dão certo, como a Uber e o iFood. E aqui eu vejo isso também, um pouco dos dois, sabe? Só que de uma forma positiva. Então você tem uma parceria aí que você está fazendo Tesla, Uber, enfim. E também tem essa parte dos dados, né? Onde eles vão comprar seus dados, mas pelo visto aqui com mais segurança, com mais responsabilidade. Eu acho que é claro, é bom fazer esses questionamentos que você fez, isso é excelente de compartilhar também, né? Você estava lendo a notícia, mas você parou, não, pera, deixa eu ver o outro lado. E foi entender um pouco mais sobre essa parte da segurança. Isso me preocupa? Isso me preocupa um pouco. Mas eu acho que é importante também a gente ser otimista, mas com cuidado, com cautela, principalmente porque são nossos dados, é a nossa informação. E a gente não sabe o que pode acontecer, né? É outro ponto que eu fiquei me questionando a respeito disso, se esses dados vão ser vendidos, quem der mais leva. Então, será que também vai ter um monopólio de dados para grandes empresas, para big techs de uma outra forma? E as pequenas, será que vão ter acesso a esses dados para poder evoluir seus produtos? São alguns questionamentos que ficam realmente perpassando a mente da gente e aguardar para entender se desenrolar, né, dessa Importante ler as notícia. letras miúdas aí. Exatamente. Se a Dramwave quer devolver às pessoas o valor dos seus dados, o Pix já mostra como a inovação pode virar ferramenta de poder coletivo e também de disputa global. A próxima notícia é com a Sueli. É isso. E eu acho que Pix também foi um dos assuntos aí que, pelo menos na minha timeline, não, assim, não parou de aparecer. Era tanto todo. Porque eu acho que teve algumas polêmicas, eu tentei juntar um pouco de duas aqui, que, enfim, Trump versus Pix, e um pouco do que aconteceu aí com essa parte do vazamento de dados. Mas é isso. A notícia é Pix, entre o orgulho nacional e a fragilidade de dados. É uma notícia da CNN e da Economia UOL. Bom, todos nós sabemos que o Brasil tem aí um dos sistemas de pagamentos mais rápidos, acessíveis e inovadores no mundo. Se você não sabe, você está sabendo agora, sinta-se orgulho. E está incomodando muita gente no Trump. Enfim, o Pix ele foi lançado em 2020 pelo Banco Central, já movimentou mais de 26 trilhões aí apenas em 2023, e são mais de 170 milhões de brasileiros que utilizam a ferramenta, e ela já responde por 40% das transações financeiras feitas no país. Bom, o impacto do Pix acabou ultrapassando fronteiras. E segundo a reportagem da Bloomberg, o sistema brasileiro superou a Visa e a Mastercard em volumes de transferências na América Latina e se tornou alvo de questionamentos por parte do governo dos Estados Unidos nesse último mês. O motivo? A lógica do Pix desafia o modelo financeiro tradicional. Ele é gratuito, ele é instantâneo, disponível 24 por 7 e, o mais importante, obrigatório para grandes bancos operarem. Ou seja, isso tira o monopólio das transações das grandes bandeiras privadas e diminui o custo para milhões de pessoas e pequenos negócios, especialmente os mais vulneráveis. Quem nunca ouviu, né? Ah, no Pix eu te dou um desconto aí de 10% porque não tem aquela famosa taxinha. Bom, mas se engana quem acha que ele é simples. O Pix ele tem sido adaptado para facilitar o pagamento de impostos, salários, compras no e-commerce, transferências internacionais e até transações entre empresas e governo. Mas esse avanço tem um outro lado. Neste mês, além das polêmicas com Trump, o Pix também foi notícia por um motivo preocupante: o maior vazamento de dados da sua história. Mais de 11 milhões de pessoas tiveram seus dados bancários expostos. Nome completo, CPF, banco, enfim, várias informações. O incidente aconteceu dentro, e não vou conseguir dizer o nome aqui, mas é o sistema que integra o Banco Central ao Judiciário para a penhora de bens. O pior, o acesso indevido foi feito por um único servidor da Receita Federal que consultou milhões de chaves de uma única vez e foi descoberto porque o volume de consultas acabou fugindo do padrão. Ups, você já tinha ouvido alguma dessas duas notícias relacionadas ao Pix? Qual a sua opinião sobre esse assunto?
Por incrível que pareça, não foi um assunto que bombou na minha timeline do LinkedIn, mas não me surpreende que o Pix realmente é um sucesso. Meio trazendo para minha realidade, acho que já falei algumas vezes aqui, eu moro numa cidade bem pequena do interior, e vira e mexe eu pego mototáxi. Quem mora no interior sabe que isso é um costume bem comum, né? Por aqui. E aí, sempre quando eu tinha que pegar um mototáxi, eu lembro, ai meu Deus, tem que passar no banco, tirar o dinheiro para poder pagar, enfim, até que um dia meu marido falou assim, paga no Pix. Eu achei estranho, eu falei, será que o cara do mototáxi vai ter Pix? E todos têm, tá? Todos já utilizam o Pix. O Pix realmente é um sucesso, é acessível para todo mundo, independente do negócio que a pessoa tem, nossas relações aqui também, né, entre pessoas, entre negócios. Então, realmente é um sucesso que veio para ficar. Mas, como todo sucesso, sempre vai ter alguém querendo tirar algum tipo de proveito com isso. Então, é reforçar realmente a segurança das transações para que sempre seja seguro, né? Sempre tenha essa sensação e realmente a realidade de segurança. É isso mesmo. Não, você levantou um ponto, você falou assim, não tinha muito no sua timeline, é real, né? Eu estou num ambiente muito de instituições financeiras. E aí a minha timeline é super enviesada por isso, mas você levantou excelente ponto, né? Quem são as pessoas que vocês estão seguindo, gente? O que tá aparecendo na timeline de vocês? Mas, Eu vou seguir as pessoas que você segue, eu vou entrar lá no seu LinkedIn e começar a copiar. olha, algumas vezes eu vou dar uma limpa antes, aí você... Ai, ai. Aproveitando um gancho aí, que dá uma olhada lá no LinkedIn da Teresa Torres, que recentemente ela fez uma publicação de várias mulheres de produto que são referências para ela. E assim, é uma lista bem extensa, acaba tem algumas mulheres latinas, mas enfim, acaba sendo mulheres que estão ali próximo, né, do contexto dela. Mas assim, fui lá seguindo todas, muito legal. E aí, de fato, a timeline ela começou a mudar um pouquinho, mas ainda tá pesando muito para essa parte do mundo financeiro. Mas falando disso, eu lembrei. Vale checar lá na timeline das publicações no Saindo perfil daqui, já dela. vou fazer isso, você sabe, né? É sobre isso. Bastante coisa em inglês também agora. Mas enfim, gente, nesse clima gostoso que a gente encerra aqui mais um episódio, refletindo sobre o impacto da tecnologia que a gente cria e usa no dia a dia. E que a gente siga fazendo esses questionamentos, aprendendo e construindo produtos que de fato vão colocar as pessoas em primeiro lugar e a segurança delas também. Porque no fim do dia é para elas que a gente tá fazendo os nossos produtos, é para essas pessoas que devemos servir. Obrigada aqui por vocês estarem com a gente. Foi maravilhoso esse EP. Até o próximo. E não esquece de falar para mim, para Rubens, quais dessas notícias vocês viram aí na timeline de vocês, quais que ficam faltando. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, meninas. Tchau, tchau. Até a próxima.